nome é Thaís, você está assistindo Troca Fita e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Fate, a saga Winx. Bom, Fate é uma adaptação da animação Winx, que passou mais ou menos lá pra 2004, 2005 na TV. Eu, pra ser bem sincera, não acompanhava essa animação. Eu tenho amigas que eram muito fãs, eu lembro muito disso. Eu lembro que na época tinha Winx e Witch, eu sempre confundia as duas, até hoje eu meio que confundo um pouco. Mas eu não sei nem qual emissora que era exibido e tal, eu era uma garota mais SBT, então provavelmente não passava muito no SBT. Mas enfim, eu acho importante trazer essa informação aqui, porque eu sei que a galera que acompanhava muito fiel assim a animação e que é muito saudosista em relação à animação, não gostou de algumas coisas na série. E eu não vou poder dar essa opinião, esse ponto de vista de alguém que tem conhecimento. Eu fiz uma busca muito rápida na Wikipédia para saber algumas informações a mais sobre a animação, só para poder fazer esse vídeo, para poder entender melhor o contexto, mas eu realmente não tenho essa opinião, então eu acho importante já alinharmos expectativas por aqui. Outra coisa é que eu quero comentar alguns spoilers. Eu acho que é interessante você já ter assistido a série para poder assistir esse vídeo, pra gente poder bater um papo assim um pouco mais profundo sobre o negócio, sabe? Bom, então vamos lá, vou fazer só um resumão aqui rápido, apesar de, ter acabado de falar que é bom você já ter assistido a série, mas Fate traz a história principal da Bloom, uma garota que cresce entre os humanos, normal, e um belo dia ela descobre que ela é uma fada e vai estudar nessa escola, onde ela tecnicamente vai aprender a controlar os poderes dela. Ela tem o poder da chama do dragão, então ela tem um poder de meio que controlar o fogo, conjurar e controlar o fogo. E ela vai pra como que chama isso, gente? É tipo um alojamento, onde tem outros quartos menores com outras 4 garotas que vão se tornar as amigas dela aí ao longo da história, que é a Terra, a Musa, a Aisha e a Stella. Cada uma controla também um elemento, alguma coisa, A Aisha controla a água. A Musa, ela tem o poder da mente, então ela tem um poder de empatia, de sentir o que as outras pessoas estão sentindo. A Terra, ela tem o poder da terra, ela tem muito conhecimento sobre essas coisas de botânica e tal. E peraí, tá faltando Aisha, Musa, Terra. Stella tem o poder da luz, que ela tem um controle aí, ela também consegue conjurar a luz e enfim. E aí eu já quero chegar falando sobre a Stella, porque eu achei muito interessante, porque no começo da série ela é uma personagem que eu já fiquei tipo, ai, não, que saco. É mais uma dessas loiras patricinhas, ex-namoradas, obcecadas pelo carinha, e que vai ficar com ciúmes da Bloom, com o Sky, blá blá blá, blá blá blá, blá blá. E não, ela super me surpreendeu, assim, ela tem uma história, ela tem todo um background. Eu tô cismada com essa palavra background, eu preciso arrumar uma palavra em português melhor pra ela. Ela tem todo um contexto, assim, uma história que é muito legal, é muito interessante. E eu achei legal eles quebrarem esse estereótipo. Nos primeiros episódios ela segue muito isso, mas depois ela cresce e ela vira uma outra coisa. E ela inclusive evolui, na história. Ela é uma personagem que ela evolui bastante do primeiro episódio pro último. Não só na nossa visão, do que a gente percebe dela, mas ela mesma. Ela sai de uma garota que era muito fechada, muito na dela, que tinha medo de se relacionar com as pessoas, que tinha um passado que a gente não entendia muito bem, até uma garota que tá um pouco mais disposta a se abrir aí com as amigas, a se entender, a se posicionar contra a mãe, inclusive, que é uma pessoa que claramente ela se sente muito oprimida pela mãe dela, e pela posição da mãe dela, que é rainha de Solária, ela é princesa de Solária. Ela começa a se sentir um pouco mais confortável para confrontar a mãe dela. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, considerando os acontecimentos do último episódio e o que pode vir a acontecer aí nas próximas temporadas, Essa série me lembrou bastante, assim, Harry Potter, de algumas formas. Me lembrou bastante essa coisa de uma garota que vive uma vida normal e aí ela vai pra um colégio pra aprender a controlar os poderes. E aí no final esse colégio ele é meio que tomado por pessoas do mal, enfim. O que aconteceu em uma temporada de Winx aconteceu aí ao longo de 5, 6 livros de Harry Potter. Mas é mais ou menos assim. E nas próximas temporadas, com a mãe dela controlando a escola, controlando a Alféia, a gente
pode esperar aí algum tipo de resistência por parte delas, talvez, não sei. Agora que elas entenderam que putz, eu não vou saber o nome dela, mas a diretora antiga, que foi morta, era do bem, ela era legal. A partir do momento que elas entendem isso, e que elas entendem que na verdade estava todo mundo ali do lado dela tentando ajudar ela e tal. Eles achavam que estavam fazendo certo, né, escondendo informações dela, achavam que estavam ajudando ela e protegendo ela, mas a menina Bloom é um saco, não é mesmo? Depois a gente fala mais sobre a Bloom. Eu acho que eu tô me perdendo um pouco no que eu tô falando. Acho que eu tô meio confusa, né? Vamos lá, vamos voltar pra Stella. Stella tem essa chance aí de se impor um pouco mais em relação à mãe dela. Partindo pra próxima, a gente tem a Bloom, que é mesmo a protagonista da história, que é a que eu falei que é um saco. Porque essa menina me deixou com muita raiva. Primeiro no começo, que eu tenho as minhas anotações, gente, que eu fiz ao longo da série. E aí, primeiro eu coloquei, tipo, a Bloom me encheu o saco, achei chata. Porque, pra começo de conversa, eu achei ela muito pé no saco. Tipo, ai, nossa, coitada de mim, eu venho de um lugar diferente. Ai, nossa, meus pais não são meus pais de verdade. Ai, coitada de mim, ai, não tenho tempo pra fazer amizades, eu preciso descobrir quem são meus pais. Eu entendo, mas assim, ai, chata, entendeu? Chata essa menina. E aí depois, além de chata, eu só fiquei, eu coloquei aqui, eu odeio a Bloom em caps lock. Porque, gente, essa menina, você viu o pandemônio que ela causou nessa série porque ela não podia esperar 2 horas pra diretora explicar o negócio pra ela, sabe? Explicar a história dos pais dela. Pô, espera um pouco. Não, ela pega, sabe? Ai, olha a confusão que ela causou pra no final ela virar, poxa, desculpa, eu fui uma pentelha. Ela falou, uma pentelha, caralho, olha o que você fez. Olha o que você fez. Nossa, essa menina me irritou muito. Muito. A Bloom me irritou muito. Mais do que eu consigo explicar o quanto eu fiquei irritada com essa menina. Ainda quero entender muito do que aconteceu com a tal da Ricky. Também tô me perdendo tudo nas informações, né? Mas é porque falei que a Stella tem um passado que a gente não entende muito bem. E esse passado, apesar da gente entender o contexto da Stella, a gente ainda não entendeu muito bem esse passado dela. O que aconteceu com a Ricky? Aparentemente aconteceu um acidente que ela perdeu o controle dos poderes dela e acabou cegando a Ricky, que era uma amiga dela. Mas o que aconteceu exatamente? Será que tem alguma história maior acerca disso? Por que ela acabou perdendo o controle dos poderes dela? O que elas estavam fazendo? Será que ela estava acontecendo alguma coisa? Ou foi só de repente, ela estava dormindo e do nada, luz pra toda parte, cegou a menina? Não sabemos. Então eu acho que ainda pode ter alguma coisa nessa história pra gente descobrir, sabe? E outra coisa que eu quero falar sobre a Stella, que também diz um pouco a respeito à Bloom e diz respeito ao Sky. Porque a Stella, a Bloom e o Sky, eles formam um triângulo amoroso. O Sky é um carinha que é lá especialista, né? Que é um carinha mais das forças, da luta e tal. E ele... Nossa, achei muito sem sal também esse menino, tá? Não gostei. Achei muito sem graça. Me falaram já que no desenho o personagem também porque ele é pra ser um cara muito certinho e tal. Mas eu não gostei não, achei esse menino chato. Às vezes eu até sentia uma emoção na voz dele, assim, mas aí você olhava pra cara dele, era a mesma cara de plástico o tempo inteiro, ele parece um boneco. Não gostei, achei esse Sky muito sem graça. Mas tudo bem, se tá todo mundo apaixonado por ele, deixa elas brigando pra lá, eu vou pro outro lado. Aí elas formam meio que um triângulo amoroso, inclusive essa foi uma coisa que eu achei, assim, meio desnecessária. Não sei, não sabe, mas eu achei interessante no momento que a Stella meio que termina definitivamente com o Sky. Que ela fala que na melhor das hipóteses nós somos codependentes e na pior das hipóteses esse era um relacionamento tóxico. Eu achei muito interessante porque geralmente quando a gente fala em relacionamento tóxico a gente pensa em uma pessoa do mal controlando uma outra pessoa boazinha. Mas não precisa necessariamente ser assim. Às vezes podem ser só 2 pessoas que estão numa situação ruim, que acabam encontrando apoio uma na outra, só que de uma forma não muito saudável pra nenhuma das duas. Não é que é um relacionamento tóxico porque alguém é do mal e tá fazendo mal pra outra pessoa. Às vezes aquele relacionamento e a forma com que as 2 pessoas dependem muito uma da outra pra se apoiar, ao invés de resolver os próprios problemas e aprender a lidar com as próprias questões, é tóxico para as 2 pessoas, sabe? Então eu achei muito interessante isso e eles trazerem isso de certa forma pra série, assim, eu achei isso bem legal. Além desse trio, né, que tem uma pessoa legal que é a Stella e 2 pessoas sem sal, e uma delas inclusive irritante para um caramba, nós temos Musa, que tem aí uma polêmica já
envolvendo a personagem que aparentemente na animação ela é uma personagem asiática. Na adaptação eles embranqueceram a personagem, né? Eles fizeram o que algumas pessoas chamam de whitewashing, que é pegar um personagem racializado para ser interpretado por uma pessoa branca. E o whitewashing por si só é errado, não é legal. A gente pode falar 1 milhão de vezes sobre essa questão, inclusive eu quero gravar um vídeo sobre esse assunto, sobre representatividade nas séries, nos filmes, enfim. Então eu não vou entrar tanto nesse aspecto nesse vídeo aqui, mas eu sei que existe essa polêmica e eu concordo com quem reclama, porque eu acho que tá errado mesmo. Se a personagem é asiática, ela deveria ter sido interpretada por uma atriz asiática. Mas a parte disso, eu achei muito interessante a personagem e o poder dela. Eu sei também que parece que o poder dela foi mudado, né, da animação pra série, que ela não tem esse poder de empatia e de mente na animação, mas eu achei esse poder muito legal. Eu achei muito interessante como ele apareceu, sabe? Eu achei que essa personagem foi uma das personagens que mais evoluiu na série. Nossa, aquela cena final dela com a Terra e o pai da Terra, enquanto eles estão lidando com o Sam ali, que tinha sido atacado por um queimado e tal, eu achei aquela cena tão linda, sabe? Tão emocionante, e você conseguia sentir o dilema e a dor de cada uma das pessoas envolvidas naquela cena, sabe? Naquele momento, tipo, a Terra e o pai dela com ali o irmão dela, sabe? Tipo, morrendo na frente deles e eles tentando fazer alguma coisa pra salvar ele, mas sem conseguir. E a Musa também, ela sabia que poderia ajudar, mas ela não sabe se ela tem capacidade de fazer isso e ela tem medo de fazer, enfim, até que ela decide tentar ajudar e ela consegue. Eu achei muito linda essa cena, achei muito legal, foi uma das cenas pra mim mais legais assim da série inteira. E eu achei muito fofa a relação da Musa com o Sam. Gente, olha que coisa mais linda, tipo, você representa a ausência do caos pra mim. Olha isso! Gente, melhor cantada. Essa é a melhor cantada, assim, Musa superou. E eu achei os dois muito fofinhos. Eu sei que teve uma galera que shippou a Musa com o Riven também e tal, mas não, eu só quero Musa e Sam juntos pra sempre. Quero falar agora da Aisha, depois eu vou falar da Terra, mas quero falar aqui da Aisha porque eu gostei muito dela. Eu gostei que ela tem uma pitada ali, ela é a sensata do grupo, né? Ela é a que fala, gente, se a gente tá numa furada, a gente precisa procurar pessoas que saibam o tamanho da furada que a gente tá se metendo. A gente não tem que ficar sendo impulsivo e resolvendo as coisas por a gente mesmo, sabe? Mas ao mesmo tempo ela tem ali uma pitadinha de fofoca que ela fica tipo, olha, será que você é uma trocada? Sabe? Ela fica plantando ali umas sementinhas da fofoca que eu adorei, achei maravilhosa. Mas eu fiquei muito chateada que eu queria ver mais da Aisha, sabe? Eu queria saber mais ela foi a única que eu senti realmente falta da gente conhecer mais dela, conhecer mais da história dela, conhecer mais sobre quem é ela, como é o passado dela, a história dela com a família dela, enfim. Porque até a Musa, que a gente sabe um pouco menos do que os outros personagens também, a gente já sabe que ela tem um trauma do passado, que ela viu a mãe dela morrer, que ela sentiu a mãe dela morrer. Então a gente sabe um pouco dessa história também, consegue entender o drama dela nessa cena final, inclusive, que eu citei. Mas a Aisha, ela tem um papel muito importante na série e mesmo assim a gente viu pouco dela. Então eu gostaria de ter visto um pouco mais, eu espero que nas próximas temporadas eles tragam um pouco mais dela também, da história dela, e tragam uma evolução dela, porque eu também senti que em termos de personagem no começo da série, personagem no final da série, eu também senti que ela foi uma das que menos cresceu. Eles trazem ali um momento em que ela tá com dificuldade pra lidar com os poderes dela, pra controlar os poderes dela e tal, mas eu achei que eles passaram muito por cima, de uma forma muito superficial por isso. Então acho que poderia ter sido muito melhor trabalhado. E aí nós chegamos na minha querida Terra. Por que deixei Terra pro final? Porque Terra é a melhor personagem de todos os tempos. Gente, essa menina, eu sei que ela não existia na animação, que um monte de gente ficou pistola porque sentiu falta da Flora. Aparentemente a Flora é prima da Terra, então existe uma possibilidade dessa menina aparecer em alguma temporada no futuro, mas eu amei Terra. E eu não admito que falem mal da Terra, porque ela é um cristalzinho
em Alfea. Ela, inclusive, tem um papel muito, muito, muito importante na série. A sensação que eu tive é que ela é a cola do grupo, sabe? É ela que segura o grupo junto, ela que é quem motiva todo mundo na hora que as pessoas estão começando a perder as esperanças, que as pessoas estão começando a ficar meio... não sei o que eu faço agora, acho que eu vou abandonar o grupo. Ela vai lá e puxa todo mundo de volta falando, não, a gente vai seguir, vem cá, você quer saber o passado da sua família? Então vem cá que a gente vai junto descobrir o passado da sua família. Meu irmão tá morrendo, peraí, vem cá, você vai me ajudar a salvar meu irmão. Vem cá, pai, me ajuda, a gente vai conseguir, sabe? Ela é aquela que tem um papel muito, muito, muito importante mesmo de segurar todo mundo, de manter todo mundo de pé ali, lutando até o final, naquela jornada ali, naquela história. Então, assim, ela é muito maravilhosa. A minha única reclamação é no primeiro episódio. A gente tem uma apresentação dela que eu não acho que é uma apresentação tão legal. E eu não acho que seja uma apresentação que represente exatamente quem ela é no resto da temporada. No começo a gente vê que ela é, sim, uma garota muito alegre, muito animada, muito empolgada, que ela gosta de conversar, ela gosta de fazer amigos e tal, mas que as pessoas afastam ela. E ok, assim, o fato de ela ser uma pessoa muito alegre e efusiva já é o suficiente para algumas pessoas que já são mais reclusas não gostarem dessa personalidade, como é o caso da Musa e da Stella. Só que em alguns momentos ela coloca isso, tanto a personagem falando mesmo e outras pessoas colocam isso como se o problema fosse o fato de ela ser gorda. E tem uma cena em que ela fala, tipo, vocês ficam achando que vocês podem colocar nós garotas gordas pra baixo e não sei o que, e ela pega e se defende. Eu achei isso maravilhoso, essa cena é linda, assim, fiquei arrepiada. Falei, isso aí, não vai colocar a gente pra baixo não! Mas eu achei um pouco desnecessário o fato de associarem as situações ao fato de ela ser gorda, sabe? Porque isso, assim, não diz nada sobre a história dela, não diz nada sobre a personalidade dela. Ela é uma garota animada do mesmo jeito, ela é uma garota que coloca todo mundo pra cima do mesmo jeito. Eu acho que talvez a ideia era colocar que, apesar de ela gostar de colocar todo mundo pra cima, ela também tem as suas próprias inseguranças. Só que eu acho que isso podia ser feito de outras formas. Como eu falei, eu quero fazer um outro vídeo sobre representatividade e tal. Então eu vou falar tanto sobre essa questão do whitewashing quanto de outros tipos de representatividade nas séries. E assim, às vezes é legal a gente ter uma personagem gorda numa série ou num filme, que o fato de ela ser gorda não muda em nada, entendeu? Porque ela tem tantas outras complexidades na vida, todas as pessoas são tão complexas e tão cheias de características que às vezes, sabe, eles poderiam ter criado toda essa questão dela relacionada a outra característica dela, relacionada a outra parte dela, a esse próprio fato de ela ser uma pessoa muito efusiva, que algumas pessoas não sabem lidar muito bem com essa característica, sabe? Então foi uma coisa que eu não... É uma crítica, mas assim, é uma críticazinha de leve, entendeu? Não é nada muito sério. Enfim, agora que eu dei minha opinião sobre esses principais personagens, quero falar também sobre a Beatrix, que eu achei ela uma personagem muito interessante. Eu acho que essa similaridade na história da Beatrix e da Bloom ainda vai render um pouco mais. Também existe a possibilidade de ter mandado a Bloom para o reino, para o mundo dos humanos ali também, justamente para ela crescer menos poderosa, com menos controle sobre os poderes dela e ser mais fácil de se manipular, como ela foi mesmo. O fato de ela não saber de muita coisa, o fato de ela estar completamente perdida no meio da história dela e no meio do que estava acontecendo ali e sem conseguir controlar direito os poderes dela, isso foi muito importante para ela ser controlada e ser manipulada pela Beatrix no colégio. Então a gente não sabe até que ponto tudo isso foi planejado e arquitetado pela Rosalind e pelo pai do Sky, gente, porque esse plot twist eu não tava esperando, que o pai do Sky tava vivo e era a pessoa que criou a Beatrix. Como assim? Minha cabeça explodiu na hora, eu fiquei muito chocada, fiquei, what? E a gente também precisa saber agora se a rainha já sabia que eu não vou lembrar o nome dele, mas que o pai do Sky tava vivo e ela tava meio que ajudando a esconder ele até que aparecesse um momento mais apropriado. Mas pelo que a Rosalind falou naquele discurso com a diretora, né, no que ela tava conversando com a diretora e tal, eu acho que a rainha, né, de Solaria, a Luna, que é a mãe da Stella,
ela também foi manipulada pela Rosalind. O fato de que ela não estava tão feliz assim com a administração da diretora e com a forma como a Alféia estava sendo administrada, né, e levada, enfim, como estava sendo a educação dos alunos de uma forma mais legal, mais bacana, mais tranquila, que cada um seguia ali seu tempo, enfim. Aparentemente a diretora já não estava muito feliz e a Rosalind aproveitou ali, essa foi a sensação que eu tive, a Rosalind aproveitou isso para também manipular ela e arquitetar esse golpe que eles deram, né, na administração da escola para que a diretora deixasse de ser diretora e a Rosalind reassumisse esse papel. E eu quero comentar da asinha, gente, porque eu via em todas as aberturas, né, eles colocaram as asinhas de todas as meninas ali, das cores e tal. Como eu falei, eu não tenho o apego da asinha da animação, mas poxa, né, você fala de fada, você espera que todo mundo vai ter asinha, tem até um comentário no primeiro episódio. E aí na hora que a diretora fala não, que a gente não tem asa e tal, eu fiquei, poxa, sabe, chateada. Queria asinhas. E aí depois, no final, a Bloom, ela surge com as asinhas. E tipo, não, porque as asinhas são uma magia antiga, sabe? Nossa, achei isso muito foda, muito legal. Eu já quero ver todo mundo com a asinha agora. Quero ver como vai ser isso. Mas essa questão da asinha, essa questão dessa cena final da Bloom despertando esses poderes, né, sabendo lidar com esses poderes antigos e tal, eu achei isso um pouco confuso. Eu acho que essa parte foi muito... Ela conversou com a Rosalind e foi isso, sabe? Ela não chegou nem a treinar, ela simplesmente teve uma conversa com a Rosalind e no nada ela consegue fazer tudo aquilo. Eu achei isso um pouco esquisito e eu queria ter, eu acho que podia ter, sei lá, um episódio a mais ou 2 episódios a mais pra ver um pouco mais do treinamento deles, das aulas deles, sabe? Ver um pouco mais da rotina da escola, deles aprendendo, porque assim, a gente vê, sei lá, 1 ou 2 aulas e é muito rápido. É importante porque no final, por exemplo, a diretora fala, nossa escola está sendo atacada, a gente precisa que vocês defendam ela, é para isso que vocês estão sendo treinados. Só que a gente não viu esse treinamento, a gente não viu todos esses alunos que no começo eles eram, sabe, pessoas que, assim, alguns tinham noção dos próprios poderes, outros nem tanto, alguns tinham controle, outros nem tanto, pra eles do nada se tornarem capazes de defender a escola e falar que eles foram treinados o ano inteiro pra isso. Tipo assim, a gente entende que passou um tempo, mas eu senti falta de ver esse tempo passar, sabe, de ver isso. Porque a gente, em alguns momentos, a gente percebia que entre um episódio e outro passou um tempo, passaram alguns dias e tal. Mas a gente não tem essa noção, a gente não vê isso diretamente. Então eu senti muita falta dessa evolução mais visual, assim. E aí seria, inclusive, o que eles poderiam aproveitar esses 2 episódios aí pra encaixar uma história pra Isha, né? Que ficou sem história nenhuma aí. E pra justificar todas essas questões. Então, assim, essa é uma coisa que eu senti um pouco falta mesmo. E eu acho que deveria ter sido feito. E é uma coisa que pras próximas temporadas já não, né, não tem como arrumar daqui em diante, né? Daqui em diante a gente só tem que aceitar mesmo que isso aconteceu e fingir que tá tudo bem. Enfim, ficam aí essas críticas, mas no fim eu gostei muito da série, eu achei ela muito divertida, eu achei muito interessante, eu fiquei até curiosa pra entender um pouco mais o contexto desse personagem, saber quais existiam na animação, quais não existiam, como que era a relação deles lá, enfim, eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria trazer aqui essas discussões, as minhas opiniões sobre a série, ou como diz a galera da startup, essas provocações. E eu queria mesmo trazer esse bate-papo aqui, então se você assistiu a série, eu imagino que você tenha assistido, por você ter assistido esse vídeo, deixa aqui o seu comentário também, se você concorda com as coisas que eu falei, o que você achou, se você também tem mais críticas, ou se você acha que as críticas que eu fiz, assim, não fazem sentido, se eu tô falando coisa, tô falando merda. Se você assistiu a animação também, me fala quais foram as diferenças aí, tipo, coisas que você viu e que você sentiu falta. Enfim, traz aí o seu ponto de vista, vou gostar muito de saber. Deixa aqui o seu comentário, então, deixa o seu like e se inscreve também aqui no canal pra você ver outros vídeos, outros bate-papos, pra gente conversar mais aí sobre outros filmes, outras séries, outros livros e outras histórias. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.